Terça-feira, 12 de junho, começamos o nosso telejornal com os destaques da imprensa no Giro de Notícias. Tá aí, primeiro temos Diário de Jacareí. Prolar inicia regularização diária no Cidade de Salvador. Temos aí a foto com a sede da Prolar. O jornal O Vale, imposto pago no Vale ultrapassa 1 bilhão em apenas 6 meses. Carga tributária no Vale do Paraíba alcança a média de 6,7 milhões pagos em impostos por dia até esta segunda-feira, né? Ontem. Tá aí, jornal Folha de São Paulo agora. Pela primeira vez, maioria não tem interesse na Copa. Segundo o Datafolha, 53% das pessoas são indiferentes ao Mundial. É o maior índice da série, né, de pesquisas aí, iniciada em 1994. Temos aí, o estado de São Paulo, que com a foto aí do presidente Trump e do presidente da Coreia do Norte, o Kim, aperto de mão histórico, as tratativas entre os dois países ontem à noite. Tá aí, essas são as manchetes de hoje. E para comentar com a gente os projetos que estão na ordem do dia para a sessão de amanhã e outras informações, está aqui no estúdio o jornalista Rodrigo Vieira. Bom dia, Rodrigo. Oi, Elton, bom dia, Leilani. Bom dia, Rodrigo. Tá aí, Rodrigo, você vê o Trump e o Kim estão querendo já chamar mais atenção que a Copa do Mundo. A mídia está dividida agora entre... A cara do Trump ali na foto não estava das melhores diplomacias, amigos, não. Né? Ele não estava muito... a cara dele é essa mesmo. Olha lá. Ele não pousou para a foto ali com um tom de que, olha, faz logo aí porque tá difícil segurar na mão dele. E, Rodrigo, como você vê gravei ontem o programa que vai estrear hoje sobre o momento político e econômico do Brasil, e a gente falou um pouquinho sobre esse dado que, pela primeira vez, o número de pessoas que está desinteressada pela Copa do Mundo ultrapassa a metade dos brasileiros. Você vê isso como reflexo do momento político e econômico? Eu vejo como um reflexo do momento político. Está melhor do que a anterior. Exatamente, mas eu vejo como um reflexo do modelo, do momento político, do momento econômico, e reflete também essa falta de interesse. Isso também se reflete na política eleitoral, vamos dizer assim, né? A gente ficou sabendo de notícias da semana passada de que do estado do Tocantins teve uma eleição agora para governador, porque teve um problema na eleição passada. 40% da população ou votou branco, ou votou nulo, ou absteve. Né? Então, quando você tem esse desinteresse pela política, quando a política deixa de fazer sentido para as pessoas, é algo muito complicado, né? E é o que a gente vê também em outras situações e outras áreas da atividade da vida cotidiana, né? Como o esporte, por exemplo. Porque, na verdade, o que você está dizendo ali não é que talvez, né, o sentimento não seja de que seja contra o futebol, contra o evento de se disputar uma competição. Mas eu acho que é muito mais pelo fato da instituição que está por trás desse esporte, né? Que controla esse esporte no Brasil. Que é uma instituição que todos nós sabemos o nível das pessoas que comandam essa instituição, né? Então é uma instituição completamente corrompida, né? Completamente destoada da sua maneira de tratar o desporto nacional, né? Tá lá então, um dos ex-presidentes preso, prisão domiciliar nos Estados Unidos, respondendo processo, um escândalo que envolve a FIFA e tudo mais. Pois é, as piores oligarquias nacionais são representadas por esse tipo de organização, né? De instituição. Então você tem aí realmente um desprezo realmente por esse tipo de política, de forma de se relacionar, que realmente reflete em qualquer setor, eu acho que tenha uma relevância a nível nacional, isso acaba se transformando. A questão também dos salários, né, dos altos salários dos jogadores, eu acho que ficou mais claro agora nos últimos anos e mostra muito bem essa questão da desigualdade social mesmo no nosso país, né? Um jogador de futebol ganhando R$200 mil por minuto, enquanto um trabalhador ganha aí quase R$900 por mês, né? Eu acho que essa desigualdade ficou bem explícita também nos últimos anos em relação a essa desigualdade salarial. Veja, a gente tinha um modelo de democracia que falhou, né? Na verdade, o que demonstrou 2013 demonstrou muito isso. A gente tinha um modelo de conciliação na qual todos ganhavam, né? A classe trabalhadora ganhou, a elite dominante, os empresários, enfim, os grandes empresários, os grandes conglomerados econômicos ganharam,
né, com a política econômica dos últimos... da redemocratização do Brasil para cá, né, da nova república para cá, de 89 para cá. E esse modelo acabou, falhou, fracassou. A gente precisa criar um novo modelo, encontrar uma outra forma de fazer política, de ter a representação de voto, mas isso a médio prazo, a longo prazo, assim, a gente não vê nenhum modelo novo no futuro. Então a gente não tem estimativa, né, de algo que possa trazer de volta, resgatar esse sentido de representação. Então, muito mais do que a perda de representação, no caso que a gente está falando aqui, de condições mínimas de vida, né, que a gente sabe que o Brasil é um país completamente desigual, né, o nosso grande drama é esse, a desigualdade. A gente não conseguiu superar a desigualdade. A gente criou um modelo de desenvolvimento que, pelo contrário, né, ele traz mais desigualdade. O século XX mostrou isso, né, é prova disso. Então a gente fica num horizonte fim de uma expectativa que vai se frustrando, né? A gente vai a cada 4 anos sendo chamado para tentar mudar o jogo, né, para poder fazer essa representação, mas que na verdade, de fato, a gente só declina, né, nessas expectativas, elas são frustradas. Eu acho que esse momento é de acirramento dessas tensões sociais, em função da desigualdade, né, e também pelas condições que foram colocadas, principalmente no trabalho, que é onde as pessoas realmente sentem com o corpo, né, todas essas mazelas, vamos dizer assim, né. Então eu acho que a gente está num momento de muito cinismo, né? Muito cinismo, e eu assim não vejo saídas para uma outra possibilidade. Ainda não, nós, né, enquanto sociedade, ainda não forjamos isso, ainda não criamos isso. É preciso encontrar outras formas. Essas que estavam, são velhas e são anacrônicas. Rodrigo, vamos voltar aqui para a nossa Câmara Municipal. Amanhã temos sessão ordinária, né? A gente está falando da questão do interesse da população. Nosso papel aqui também é informar. Tem muita gente que não acompanha, mas um dos objetivos do canal público é dar acesso, né? Para as pessoas que quiserem saber, a informação está disponibilizada, está no YouTube, está no site. Amanhã temos 5 projetos que vão ser apreciados pelos vereadores e votados. Exatamente, Elton. São 5 projetos, 2 deles aí de concessão de título de cidadania, né? E esses projetos não são votados, lembrando, né, que eles, pela natureza do projeto, eles são uma votação secreta que acontece no plenário através de cédulas. Os vereadores colocam se são favoráveis ou contrários. E a Secretaria Legislativa faz essa contagem dos votos, e depois da sessão, aí sim fica sabendo, depois da votação, aí sim fica sabendo quem será o homenageado, né, e quando será esse evento. Então a gente só vai saber desses 2 nomes, dessas duas concessões de título de cidadania após a ordem do dia. E temos outros 3 projetos, como você colocou também, a gente pode agora comentar aí na sequência. Tá joia. Bom, tá aí o primeiro deles, que é um projeto de lei do Legislativo, né, discussão única, regulariza a dominação de vias do loteamento Vila Branca, autoria da vereadora Lucimar Ponciano, do PSDB. Então, lembrando que não se trata de dar nome, de mudar o nome ou de dar um nome novo. Ela está regularizando. Na verdade, o que o projeto coloca é o seguinte, que existe uma avenida no Vila Branca, uma via no Vila Branca, que ela foi subdividida em 3 nomes de rua. Então, o que está sendo colocado ali é uma alteração desses trechos, porque os trechos que estão colocados não condizem com o que está de fato no registro da própria rua. Então ela está alterando o trecho de início e de fim de cada um desses trechos. São 3 trechos, essa via foi subdividida em 3 trechos. Em cada um desses trechos existem erros que estavam lá no projeto que ela está alterando. Então ela está recolocando esses trechos na forma como está oficialmente. Redefinindo os trechos ali, né? Redefinindo esses trechos conforme os nomes. Então são 3 trechos que vão ser reorganizados só oficialmente, tá? Porque na prática eles vão depois, talvez a prefeitura tenha que alterar o local de início e de fim dessa via lá na colocação da placa, né? Tá certo. É basicamente esse o projeto. Não se trata de dar um nome a alguma via, porque elas já são denominadas e já existem lá no Vila Branca. Temos mais um projeto, vamos conhecê-lo. Discussão única, a instituição do mês municipal de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo, autoria do vereador Rodrigo Salomão. O vereador já esteve aqui no Bom Dia Jacareí e falou um pouco sobre
a sua intenção com esse projeto, que é intensificar, né, as ações da saúde pública, campanhas de conscientização, as políticas públicas direcionadas para essa questão da prevenção do suicídio. Setembro Amarelo, que já existe, é uma campanha já em nível nacional, que existe em vários municípios. Esse projeto já entrou, saiu e voltou agora. Então, esse projeto foi adiado da sessão do dia 16 de maio. E, na verdade, é uma data da Organização Mundial de Saúde, né, a OMS, que estipula o dia 10 de setembro como o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. E, na verdade, esse projeto, além do que você comentou, Elton, tem uma questão importante, que é o fortalecimento das redes de acolhimento dessas pessoas. Ou seja, como que essas pessoas entram no sistema, no SUS, né, via CAPES, via Unidade Básica de Saúde, e aí sim são direcionadas para os centros de referência. Esse, na verdade, é um ponto importante do projeto, que vai fortalecer essa rede de acolhimento, essa rede do Sistema Único de Saúde aqui do município, para que esse paciente chegue, né, seja atendido e seja acolhido, seja tratado, vamos dizer assim, né? Tá certo. Bom, a gente tem mais um, você falou 3, a gente vai falar 3 disso, e depois a gente vê o resto. Bom, a discussão única aí é um projeto de decreto legislativo, altera o decreto sobre a instituição da Câmara da Melhor Idade, autoria da vereadora Márcia Santos do PV. Ela está propondo uma alteração aí nesse projeto, Câmara da Melhor Idade, que já existe aqui na Câmara Municipal. O que consiste essa alteração, Rodrigo? Então, esse é um projeto, né, a gente sabe, da ex-vereadora Rosa Gaspar, é um projeto de 2013. E o que acontecia até hoje? O projeto ele acontecia durante o mês de outubro, né, na primeira sessão do mês de outubro até a última. Então, o Câmara da Melhor Idade ele acontecia somente nesse mês. O que a proposta da vereadora Márcia Santos está fazendo é uma alteração nesse processo. Ela vai trazer o Câmara da Melhor Idade para o mês de junho. O que vai acontecer? A eleição do Câmara da Melhor Idade vai acontecer na última semana, na última sessão agora do mês de junho, né? E vai durar até o dia da Semana do Idoso, que é em outubro. Só que a eleição até então acontecia na primeira semana do mês de outubro, logo no comecinho do mês de outubro. Hoje acontece dessa forma, né? Durante a festa do idoso. Essa eleição acontecia lá. Agora vai ter que se criar uma outra forma de trazer os idosos para poderem participar do programa, porque a inscrição era feita lá em outubro, mas agora o programa vai terminar em outubro. Já juntava com aquela festa e dali... E ali acontecia a votação, a escolha dos membros. Agora não. Ela está propondo que, preferencialmente, a posse vai acontecer na última sessão do mês de junho, agora. Agora. Né? Vai desvincular da festa lá. Vai desvincular da festa lá, ou seja, na semana que vem. Né? A gente está uma semana praticamente, né? Vamos ver como... 10 dias. Isso. E o encerramento na Semana do Idoso. Então, essa condição... Já passa a valer, se aprovado, já passa a valer para agora? Para esse mês ou para o ano que vem só? Provavelmente para esse ano. Agora, a execução disso vai ter que ser estudada uma forma disso acontecer. Porque até então, como eu disse, acontecia lá em outubro a eleição, na festa do idoso. Agora, como é que vai ser feito isso? Não consta no escopo do projeto a execução. Né? Como que isso vai funcionar na prática. Vamos aguardar. Com certeza a vereadora deve ter se articulado aí com o Conselho Municipal, ela vai trazer então as explicações para que os seus colegas possam votar. Sim. Bom, a gente vai ver os outros projetos daqui a pouquinho, né? Sim, por enquanto. Agora a gente vai conferir uma notícia do SIM. O Sistema Integrado de Medicina passou a realizar também exames de ultrassom. E vamos conferir mais informações no link da repórter Daniela Santos. A partir de agora, o Sistema Integrado de Medicina, o SIM de Jacareí, realiza exames de ultrassonografia, o que anteriormente era feito apenas na Santa Casa aqui da cidade. Então, para sanar algumas dúvidas, a gente conversa agora com a Eliana Montenegro, que é diretora de especialidades da Prefeitura. Eliana, muito obrigada pela sua presença. Para poder fazer essas ultrassonografias, a pessoa precisa de um encaminhamento, certo? Correto. A pessoa precisa desse encaminhamento médico, que pode ser proveniente das UBSs. Se ela recebe esse encaminhamento lá, ela já deve deixar na recepção. E se esse ultrassom é pedido aqui pelo SIM, ela também na saída já deixa essa solicitação. Todos esses pedidos são encaminhados para a Central de Regulação e lá elas serão divididas e será verificado onde é que serão realizados esses exames, que poderão ser na Santa Casa ou aqui no SIM.
No SIM é a primeira vez que nós iniciamos a realização desses exames e temos certezas que isso vai ajudar muito a população. E qual que é o horário de funcionamento aqui do SIM? O horário de funcionamento do SIM é de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas, e algumas vezes serão agendados exames aos sábados. Ao receberem as ligações, por favor, confirme se há necessidade de preparo para esses exames que podem ser retirados nas UBSs ou aqui no SIM. Tá certo, recado dado. Muito obrigada pelas informações. Daniela Santos para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Tá, então, as informações dos novos atendimentos, dos novos exames realizados pelo Sistema Integrado de Medicina. A semana começou com temperaturas mais altas e a causa foi uma frente de ar quente que desde ontem está sobre a região. E vamos conferir como fica o clima, então, para hoje e para amanhã, quarta-feira. Olha só, a terça-feira vai ser de sol, essa é a previsão para hoje, principalmente no período da tarde, né? A gente já viu que o dia já amanheceu, já sem aquele frio que esteve presente na cidade até o fim de semana. A nebulosidade aparece apenas no período da noite e pode provocar chuvas em pontos isolados. A umidade relativa do ar fica em 76%, com 76% também de chances de chuva. A mínima fica em 14 graus e a máxima pode chegar aos 26. Já amanhã, o tempo deve virar mais uma vez e o frio volta aqui para a cidade de Jacareí. As nuvens aumentam e os ventos também. À tarde, temos previsão de chuva forte. A umidade do ar fica em 62%, com 74% de possibilidades de chuva. Os termômetros devem variar entre 16 graus de mínima e 24 graus de máxima. Bem, bom, vamos voltar com os projetos para a gente encerrar isso aqui, porque tem um pessoal comentando aqui. Eu quero aproveitar a tua presença aqui, Rodrigo, para comentar os comentários. São os comentaristas de comentários. O Paul Constantinista está nos acompanhando aqui, Jaime Roque também, a Daiane Cruz. Muito obrigado pela audiência de vocês, Salete Franco, Dona Silvia Rivas, não faz mais que sua obrigação de acompanhar o filho aqui. E a Dona Maria Aparecida, muito obrigado pela audiência de vocês. Então vamos terminar aqui mais os outros projetos que estão... Não sei se temos... esses aqui tá aí. O projeto de decreto legislativo, votação secreta, concede título de cidadania, vereador Paulinho dos Condutores. Temos mais um, podemos passar. Isso, é do Arildo. Que é do Arildo. Também votação secreta, proposto pelo vereador Arildo Batista. Acho que isso é que a gente já sempre fala, é secreto, a gente só fica conhecendo se for aprovado, a intenção é não constranger aquela pessoa. Não, você vai, tô te indicando por um título, aí a Câmara vota contra, cria uma situação constrangedora, então a gente só fica sabendo se aprovados. Temos aí acabou, né? São esses cinco. Esses são os 5 projetos amanhã. Então temos uma regularização de nome de rua, 2 projetos de título, Setembro Amarelo e a mudança na Câmara da Melhor Idade. Exatamente. É isso aí. Rodrigo, o Paul, você estava falando aqui que o sistema eleitoral é falho. Aí ele pergunta, na verdade ele não está discordando, né? Ele está provocando, ele diz... se pensar que o modelo eleitoral nosso é falho, não resta muito, né? Totalitarismo, né? Essa é a crítica. Queria que você explicasse para a gente exatamente que ponto que você acha que nosso sistema eleitoral falha ou ele precisa ser aperfeiçoado. Paul, não que o nosso sistema eleitoral seja falho, muito pelo contrário, ele é muito eficiente. O problema é que ele é eficiente para uma parcela da população, que é uma oligarquia que controla esse modo de fazer política, que eles não largam o osso. Esse que é o grande problema. Ele é muito acertado. Ele é acertado de uma forma deliberada, não é um equívoco, não é uma falha. Veja, o exemplo da Alemanha, do fim da Primeira Guerra, em 1930, era um pouco das nossas condições aqui. Uma economia quebrada, um desemprego assustador, quase 70% da população desempregada, passava fome. Qual foi a saída que os alemães deram? Foi a saída feita pela política da pior forma possível. E é política também. É uma ação política, é uma ação de representação também, né? Que elegeu, que todos nós sabemos, que foi um Estado fascista. Eleito democraticamente. Eleito pela classe trabalhadora Exatamente. alemã, que estava descontente com os pactos, com o fim da Primeira Guerra, com os pactos que não deram certo,
né, que levou a Alemanha a um fracasso na Primeira Guerra e ao descontentamento total da população quanto àquele regime que tinha acabado de ser derrotado. Né? E o exemplo brasileiro é um pouco disso. O que a gente vai fazer com essa falta de representatividade? Somos nós que construímos a política. Só que a gente não pode ser chamado a mudar a regra do jogo de 4 em 4 anos. A gente tem que interferir nesse processo continuamente. Só que a população não é chamada a participar. De 4 em 4 anos não resolve nada. Não é essa condição que vai mudar o problema. A gente acha que a eleição agora de outubro vai resolver o problema, mas não vai. Vai piorar ainda mais a situação de tensão que existe. Porque essa falta de representação não está, de fato, o eleitor não tem mais o sentido de representação que ele tem com aquele que representa ele. Essa pessoa, a gente precisa criar outras maneiras de abarcar todas essas demandas. De nós mesmos, das nossas necessidades, para aqueles que nos representam. Só que isso ainda não foi inventado, a gente ainda não criou um modelo diferente. E é por isso que a gente fica nesse horizonte fim de achar que está tudo perdido, que está tudo acabado. Vide as condições lá da eleição do Tocantins. A nossa democracia não está consolidada, a gente precisa em constante vigilância, em constante aperfeiçoamento das formas de participar dela também, né? As nossas formas de participação social, participação política, ainda como que a gente participa, como é que a gente se apropria disso? Falta interesse, será? Porque a gente a gente cobra muito, mas na maioria das vezes sem nem saber o que está acontecendo, né? Uma coisa bem simples, um exemplo, são as audiências públicas que acontecem aqui na Câmara Municipal. Não existe público. Você vê 2, 3 pessoas a cada audiência, as pessoas não participam. Falta interesse da população também de enxergar quem está nos representando, de buscar essa informação. Exato, eu concordo plenamente, eu acho que é por aí também. A nossa responsabilidade ela não pode ser terceirizada, né? A gente não pode dar para o outro aquilo que é de responsabilidade nossa própria. A gente tem que buscar a nossa força de ânimo interna para tentar também fazer com que essas políticas sejam validadas por aqueles que a gente elegeu. Né? Claro, eu também não acho que existe um ente aí que despolitiza e que controla tudo, né? e que faz todo esse tipo de manipulação com as massas. Eu não acredito nesse tipo de hegemonia, vamos dizer assim. Né? Eu acho mas as condições que são colocadas, o que nos trouxe até agora, esse modelo de desenvolvimento que o Brasil optou, esse modelo fracassou. Esse modelo de desenvolvimento fracassou. E fracassou, ficou claro, ficou nítido esse fracasso em 2013. Em 2013 está claro que as expectativas foram muito frustradas ali. Né? Você tinha uma condição de elevação das condições sociais, né, e econômicas, tanto é que 20 milhões de trabalhadores emergiram para uma nova condição, né, começaram a ter acesso, entraram no mercado, ou seja, começaram a comprar, ter acesso às condições de materiais de vida. Isso se frustrou, isso acabou. Então, a gente precisa encontrar um outro modelo de desenvolvimento que abarque também essas demandas políticas. Porque uma coisa, a política e a economia, a gente não pode fazer uma leitura separada das coisas. Uma coisa tem a ver com a outra. A economia está ligada à política e vice-versa. Se a gente não entende a economia junto com a política, a gente vai acabar fragmentando um tema que é muito mais amplo do que só falar, olha, pô, mas você não participa, mas você não faz. Claro, existe também essa acomodação, né? Mas eu acho que essa acomodação gera tensão. Haja vista a greve dos caminhoneiros. A gente pode falar de inúmeros pontos de vista a respeito da greve dos caminhoneiros, mas é uma classe que está precarizada, né, que vem de condições de trabalho cada vez mais degradantes. Isso se transforma para todos, você vê, isso começa a ser amplificado para os outros setores também. O pessoal que trabalha com serviços de motorização tipo Uber, também são condições de trabalho precarizantes, né? A área da saúde também, a área da educação, os professores são contratados em regime, e profissionais da saúde também são contratados em regime temporário, cada vez mais análogos a condições de trabalho, de jornadas de trabalho elevadas, enfim, você vai gerando um tensionamento. Mas isso tá por detrás da cortina. Né? Isso ainda não aparece, porque a gente ainda não encontrou essa forma de demonstrar toda essa insatisfação, com alguma representação que faça valer realmente aquilo que a gente está sentindo e desejando de futuro. Né? Trabalhar com esses afetos, vamos dizer assim, com esses desejos, são ações políticas. Os afetos, enquanto ação política, eles são muito fortes, eles são muito importantes. O medo do futuro, o medo de perder o emprego,
esses afetos, a esperança de você conseguir você ter uma elevação você ter uma melhoria dessa sua condição. Veja, esses afetos são extremamente importantes do ponto de vista político, são afetos políticos e são afetos de transformação social. E as pessoas, a gente sente isso e transforma a nossa relação a partir desses afetos de medo, de esperança. E esse joguete, como a gente conversou aqui, ele no Brasil ele foi usado da pior forma possível, né, para você manter estruturas oligárquicas sempre no poder. Então a gente precisa criar uma outra forma, uma outra condição. Isso se acabou. Esse modelo de fazer política se acabou, não tem mais. Querer fazer sobre essas formas anteriores são anacrônicas, não representam mais nada, ninguém vai fazer mais nada. Tá joia. Bom, é isso aí. Bom, Rodrigo, obrigado pela tua presença aqui Obrigado com a gente, você, sempre Elton. trazendo muitas informações. A discussão segue aqui no Facebook. Vamos gravar um TV Câmara Entrevista aqui, isso deu uma ideia pra gente aprofundar a discussão. Bom, daqui a pouquinho, às 10 da manhã, a gente tem a sessão solene de posse do Câmara Jovem. Depois do intervalo, você vai ficar sabendo um pouco mais sobre isso. O Aleph Gonçalves está lá no plenário, já está acompanhando os bastidores dessa sessão solene que vai dar posse aí aos 13 novos vereadores jovens deste ano. Nós vamos para o intervalo, no segundo bloco, vamos falar sobre os 40 anos do SAI aqui em Jacareí. Não sai daí, voltamos já. Para quem sempre quis ser mãe, ter um filho representa um dos maiores presentes que poderíamos ganhar. Doar leite materno é um ato voluntário. Muitas crianças prematuras, de baixo peso, internadas e que não podem ser alimentadas diretamente no seio da mãe, esperam por isso para se desenvolverem de forma saudável. Sua doação pode ajudar a mudar a vida desses bebês. Se você pode, faça a sua doação. Procure um banco de leite humano. Qualquer quantidade é importante. Você sabe como descartar corretamente o material reciclável que sai da sua casa? Os vidros quebrados devem ser embalados em jornais ou em recipientes que evitem a lesão aos catadores, sendo devidamente identificados. Os remédios vencidos devem ser entregues nas UBSs e postos de saúde que farão o descarte corretamente. Já os remédios dentro do prazo de validade devem ser entregues na Cruz Vermelha. Todo o material descartado, papéis, plásticos, metais e vidros devem estar limpos e secos para que as 44 famílias, membros da Cooperativa de Catadores Recicla Jacareí, consigam um preço melhor sobre esse material, pois empresas recicladoras compram esses resíduos. É isso aí, colabore com a coleta de resíduos aqui da cidade. Além de ajudar as pessoas que sobrevivem do material reciclável, você ainda contribui com o meio ambiente. A TV Câmara de Jacareí está com novos transmissores digitais, mais potência e maior alcance do nosso sinal. Sintonize 61.4 e acompanhe nossa programação. A faixa de pedestres e o trânsito. Nós de Brasília nos orgulhamos da faixa de pedestres. Ao longo dos anos, ela tem sido um instrumento de respeito à vida, salvando milhares de pessoas. A faixa trouxe segurança para pedestres, motoristas, motociclistas e ciclistas. É uma questão de atitude. Respeitar a faixa de pedestres é fazer um trânsito melhor. A vida passa pelo trânsito. Detran, Governo de Brasília. Acompanhe o trabalho do seu vereador.
Conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacareí.sp.leg.br. Oi, a ONU quer falar com vocês. É sobre vidas negras. Meu nome é Rafaela Silva, tenho 25 anos, venho da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Fui a primeira atleta brasileira campeã mundial e olímpica de judô. Já imaginou te encararem como suspeita por causa da sua cor? Isso já aconteceu comigo, se chama filtragem racial. Acontece na rua, durante as abordagens policiais, mas também acontece no sistema de justiça. Na prática, quer dizer que a cor também pesa na hora de indiciar e julgar as pessoas. Isso precisa acabar. Por isso que eu estou com a ONU na campanha Vidas Negras, pelo fim da filtragem racial por mais igualdade. Vidas Negras. Junte-se à ONU, compartilhe essa ideia. Entre em contato com a Câmara Municipal de Jacareí. Nosso endereço é Praça dos Três Poderes, número 74, CEP 12.327-901, no centro de Jacareí. Você pode fazer contato pelo telefone 3955-2200 ou pelo e-mail câmara@jacareí.sp.leg.br. A Câmara Municipal de Jacareí quer ouvir você. Estamos de volta com o Bom Dia Jacareí. Daqui a pouquinho vamos conversar com o André Carneiro, que é gerente do SAI, vai falar com a gente sobre os 40 anos do SAI. Mas antes, vamos ao plenário da Câmara Municipal, onde a partir das 10 da manhã acontece a posse do Câmara Jovem 2018. Aleph, bom dia, você está por aí? Quem está com você? Bom dia, Elton, bom dia, Leilane, bom dia, pessoal aí de casa. Como vocês podem ver, aqui atrás de mim, o plenário ainda está vazio, mas a previsão é de que em alguns minutos, isso mude, porque os pais vêm acompanhar a posse, os colegas, os funcionários das escolas vêm acompanhar a posse dos vereadores jovens deste ano. Mas quem está aqui comigo é uma figura muito importante no projeto Câmara Jovem, que ela já está há 15 anos, que é a Cris Fidelis. Cris, bom dia. Como que é estar nesse projeto há tanto tempo? O que mudou de 15 anos para cá? Bom dia, Aleph. O que mudou nesse tempo da Câmara Jovem é que cada vez mais os jovens se interessam por participar, as escolas estão mais interessadas, mais engajadas e o projeto cresce a cada ano. Nesses 15 anos a gente tem visto essa evolução da juventude e das crianças no projeto Câmara Jovem. É isso, Parece que a brincadeira faz parte, da vida dos jovens, mas a cidadania é um exercício que não, Elton. Tá aí, muito obrigado, Aleph, pelas informações, Você, ao longo da programação aqui do Bom Dia Jacareí, acompanhou as 13 escolas, o processo eleitoral nas 13 escolas, o processo disputado. Leilane fez algumas matérias, eleição, Sim. campanha, foi muito interessante. Promessas. Várias promessas, os jovens engajados aí realmente em participar da política. Muitos não conhecem como funciona o trabalho do vereador e agora vai ter a chance aí de acompanhar o trabalho dos 13 vereadores até o final do ano. Um momento importante aí para os jovens. É isso aí. A expectativa é que mais do que o eleito participe aqui, ele seja também um multiplicador lá na sua escola, na sua comunidade, com sua família, sobre o que acontece na Câmara, sobre qual é o papel do Poder Legislativo, que tantas vezes a gente faz povo fala, as pessoas confundem, misturam o Executivo com o Legislativo, e é importante ter clareza disso para depois cobrar. Bom, agora já apareceu aqui o nosso convidado, A gente está com o André Carneiro. André, você é diretor do SAI, Eu falei gerente ali, Isso, falei diretor-geral do SAI. Diretor-geral do SAI. Estou como presidente interino agora. Tá certo. Nas férias do presidente titular, Nelson Priet. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Prazer estar com vocês, Elton, Leilane. À disposição para poder esclarecer o que for necessário aí para... São 40 anos, do SAI em Jacareí. Estamos celebrando agora 40 anos de vida, O SAI foi criado em 1976, e começou a sua vida operacional em 1978, exatamente no mês de junho.
mês esse que estamos aqui, né, coincidentemente. Então, eu sou servidor do SAI há 35 anos. Então é um prazer muito grande fazer parte dessa história. O que você destaca nesses 40 anos? Deve ser, não precisa ser um ponto só, mas sim, dessa trajetória aí do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí. É uma evolução que vem acontecendo aí ao longo desse tempo todo, né? O SAI já passou por momentos difíceis, com crises de abastecimento de água, onde teve que ser realizada uma ampliação de sua estação de tratamento de água principal, que fica ali na região central, né? O pessoal chamava de caixa d'água, né? Então, essa foi uma obra de grande importância para a cidade, porque naquela época tinha que se fazer manobras, inclusive, 2 dias com água, 1 dia sem água, dependia do bairro aí, se sofria muito, né? E com a história recente, a implantação da sua estação de tratamento de esgoto, né? Que proporciona ao município aí fazer o tratamento de todos os resíduos oriundos aí de imóveis, de residências, né? De comércio e tal, levando Jacareí hoje para 71% do seu esgoto tratado. 71% do esgoto da cidade é tratado antes de ser lançado de volta ao rio. Esse é um dado... 99% do esgoto da cidade é coletado. E parte desse esgoto vai para tratamento. E que corresponde a 71% do total do município, né? Então, é muito importante, né? A média do Brasil hoje é cerca de 56% de tratamento nos municípios. Então, acho que a gente está num nível bem razoável aí, né? Nessa condição. E vamos buscar os 100%, os 100% de tratamento até o fim dessa gestão. Esse é o objetivo, um dos objetivos principais dessa nossa gestão agora. São 3 estações aqui na cidade, né? A de captação, a de tratamento de água, a tratamento de esgoto. Como é que funciona? As pessoas podem conhecer também? Existe um momento de visitação? Como é que faz para as pessoas se aproximarem um pouquinho mais desse serviço que já existe há 40 anos aqui na nossa cidade? Pode sim. Na verdade, nós temos uma estação de água principal e uma estação de esgoto principal. Mas tem várias outras estações espalhadas aí pelo município, né? Por exemplo, Meia Lua é uma estação localizada, Bandeira Branca tem outra, São Silvestre tem outra, tratamento de esgoto. São Silvestre também tem tratamento de água separado. São cerca de 10 estações de esgoto e 5 de água, né? Então, e as pessoas podem, a gente tem um programa de visitação que ele é permanente, então as pessoas podem, através entrando em contato com o SAI e fazer agendamento, a gente leva crianças, a gente tem todo um programa socioambiental aí junto ao município, em escolas, então é muito bacana, a gente precisa incluir a sociedade nessa vida aí do SAI, né? A água é bem importantíssimo, né, para todos. Então, a gente faz questão de fazer essa interação e essa integração com a sociedade. A gente vai conhecer um pouquinho agora, né, como a gente falou, o Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí completa 40 anos de existência agora, em 2018. E tratar água é uma tarefa difícil, né, uma grande responsabilidade. E para que nós possamos beber um simples copo de água, são necessárias várias etapas de tratamento e também produtos próprios para garantir a nossa saúde. Você tem curiosidade de saber como é que funciona o trabalho do SAI? Então confira agora a reportagem de Rodrigo Romero. Quase ninguém sabe como funciona toda a captação e como se dá o tratamento de água na cidade de Jacareí. É um processo trabalhoso, onde milhões e milhões de litros de água são analisados, limpos e finalmente chegam até as nossas casas. As atividades começam aqui, na estação de tratamento, onde a base do serviço é sugar a água do Rio Paraíba por meio dessas bombas enormes de sucção. O rio, como se pode ver, tem bastante sujeira e é preciso, de certa forma, filtrá-la. São nessas mangueiras gigantes que toda a tarefa acontece
E depois vão direto para essas outras barras, mais barulhentas, fortes e potentes. São captados quase 800 mil litros por segundo. O funcionamento da estação de tratamento de água e de esgoto é integral, 24 horas por dia, todos os dias da semana, o ano todo. O tratamento de água ele se inicia na estação de captação de água, onde é captada a água bruta lá do Rio Paraíba. De lá ela é trazida aqui para a estação de tratamento de água por meio de bombas. Hoje a gente tem 4 bombas de captação, né, e mandam para cá. E aqui na estação é feito todo o tratamento, desde a adição de coagulantes, floculação, decantação, filtração e adição de produtos químicos que possibilitam a água ficar potável. E é só depois de passar por esses afazeres que a água do município cai aqui, neste outro local, onde então é salpicada com alguns produtos que vão deixá-la mais límpida, sem quaisquer sujeiras e outros pontos que possam causar a poluição do líquido. A gente passou por alguns problemas em relação ao nível do rio, mas foi contornado já, né, com base em ações conjuntas com órgãos como a GEVAP, CEIVAP. Em relação à qualidade do rio também, todas as alterações que podem ocorrer no rio por causa de chuva, que aumenta a turbidez da água, a gente consegue contornar aqui na estação. Então, sem problemas. A água que sai da ETA, a gente tem os laboratórios que funcionam também em tempo integral para garantir que a qualidade da água aqui sai sempre excelente. Independente da qualidade que ela chega para a gente, ela sai daqui com qualidade dentro das portarias. Tranquilo. Muita gente pode pensar que são nos períodos onde ocorrem mais chuvas que a estação fica bem abastecida, cheia d'água, transbordando saúde e onde os tonéis guardam tudo para uma eventual seca. Mas não é exatamente assim que as coisas acontecem. É a Daiane mesmo quem nos explica. Diferentemente do que muita gente acredita, né, que a gente realmente há a interferência da chuva, né, mas no nosso caso a gente está num ponto do rio em que a gente é influenciado diretamente pela vazão defluente da represa de Santa Branca. Então, a gente não sofre diretamente assim, época de estiagem ou época de chuva. O que rege os níveis aqui, se está alto ou baixo, normalmente é a vazão defluente. Todo o sistema da bacia do Rio Paraíba, existem as represas, né? No caso aqui a mais próxima da gente é de Santa Branca. O que acontece? Acontece um fenômeno inverso do que a gente acredita. Na época de chuva, que a gente terminou agora mais ou menos em março, é a época que a represa ela acumula água, então ela ela aproveita a chuva para fazer essa reservação de água e aí acaba a gente ficando com o nível mais baixo justamente porque ela está reservando. Na época do inverno, que é quando precisa mandar essa água para abastecer os outros locais, é que a gente fica com o nível maior. Então acaba invertendo a lógica que todo mundo imagina, né? Que na época de chuva o nível está mais alto e na época de estiagem está mais baixo. Na parte do laboratório, os cuidados são redobrados. Nessas salas, os funcionários estão capacitados para deixar a água que usamos para as mais diversas atividades mais asseada, higiênica. Adriano é uma das pessoas responsáveis por esse processo delicado. A dedicação da equipe é grande e eles ficam praticamente 24 horas por dia de olho na qualidade da água. Que a gente chama de laboratório de processo, né? Aqui a gente analisa todos os pontos do tratamento de água. Desde da captação, né, a água bruta, a água do rio, até a água tratada, passando por todas as fases do tratamento. Então a gente analisa todos os parâmetros, né, que são exigidos pela legislação, como cor, turbidez, teor de cloro, flúor. As análises são feitas de hora em hora, durante os 2 turnos, né, das 6 da manhã às 10 da noite, de hora em hora. São ações primordiais para o bom aproveitamento da água, um bem que a cada dia diminui mais e mais. E esses exames realizados pela turma de Adriano têm uma importância vital, literalmente, para todos nós que moramos em Jacareí,
E eles sabem disso. A análise completa leva cerca de 20 minutos, né? A gente analisa primeiramente o pH da água, depois a cor, a turbidez, o teor de cloro e o teor de flúor. O laboratório de garantia da qualidade da água, né? A gente trabalha para manter os padrões de qualidade da água. Como você viu, são inúmeras etapas para que a água que todos nós usamos em casa, para lavar roupas, lavar a louça, até beber, seja completamente limpa e saudável. Para a equipe do Sistema Autônomo de Água e Esgoto, que completa 40 anos de existência em 2018, a realização de tudo isso é muito recompensador. É muito gratificante, né, a gente que trabalha nessa área, porque só aqui nessa estação é tratado 98% da água que vai para a população. O restante é provido de poços, né, são captações subterrâneas, mas é muito gratificante a gente ver a nossa estação e pensar, poxa, 98% da cidade recebe água que vem tudo daqui, então é imprescindível, né, essa estação para a cidade. Tá aí, matéria do Rodrigo Romero, mostrando um pouquinho desse trabalho extenso, né, que é a captação da água. Aqui em Jacareí eu posso abrir a torneira e tomar a água direto, a água que vem da rua? Tranquilamente. É certo que você tem, ocorrem, né, vazamentos, isso é normal. Jacareí é uma cidade bem antiga. A gente tem aí na região central do município, principalmente, tem cerca ainda de 15, 16 quilômetros de rede que são de ferro fundido, né? Fundido. E então, quer dizer, você tem uma ocorrência maior de vazamentos nessas redes, tal, e às vezes o vazamento você tem que fazer o reparo, então você tem que seccionar a rede, tem toda a situação da água, o fluxo de água que você tem que interromper, né? Então isso pode acabar durante o processo de manutenção trazendo algum transtorno, comprometendo um pouquinho essa situação de excelente qualidade, né? Mas fora isso, a nossa água, nós temos laboratórios 24 horas na nossa estação de tratamento, que acompanham todo o processo de tratamento, né? Fazemos análises para garantir que a água seja distribuída na melhor condição. Então ela sai da ETA em perfeito estado, em perfeita qualidade. E é entregue da mesma forma ao munícipe, exceto quando você tem alguma situação assim inesperada, né? E a nossa captação principal é feita no Rio Paraíba, o querido Rio Paraíba, né? Somos a primeira cidade praticamente de porte, né, ao longo do Rio, né, que atende aí 3 estados, né, Rio, São Paulo e Minas Gerais. E então temos um dever aí de manter o Rio nas melhores condições possíveis, porque para os próximos, né, que estão abaixo. Nós captamos a água do Rio. A maioria dos nossos lançamentos que existiam eram feitos ou são feitos a posterior da nossa captação, né? Ainda tem alguns. Como eu disse, nós tratamos 70% do esgoto da cidade, praticamente toda a região leste, ou seja, a margem direita do rio, né, sentido do fluxo do rio que desce, né, a margem direita, todo esgoto é praticamente tratado. E falta hoje cerca de 30, 40 mil habitantes, que é da margem esquerda, né? Então nós estamos aí envidando esforços. Que é a região do São João, ali, do outro lado da ponte. Ali. E o São João, Nova Jacareí, toda aquela extensão da cidade ali. Imperial, né? Toda aquela parte ao longo da Lucas Nogueira Garcês. Então a gente está envidando esforços para concluir e duplicar nossa estação. Se Deus quiser, estamos aí concluindo o processo, a preparação para o processo licitatório, para soltar ainda esse ano e buscar dar início à execução ano que vem, né? Então essa é a meta nossa, e com isso duplicar a ET, e tem as outras obras que você tem que levar esse esgoto para a estação e aí proporcionar, fazer todo o tratamento. Então é um trabalho grande, né? E você vê, tem 14 estações elevatórias. Elevatória é uma estação de bombeamento que você tem que
O esgoto não tem a capacidade de chegar por si só lá. Então você tem que bombear, né? Então em toda essa região do lado oeste, você tem que executar obras de tubulação, essas estações elevatórias para propiciar essa situação, né? Deixa eu só, desculpa, Leila, só reforçar aqui que eu falei que pode tomar água da torneira, mas tem que sempre estar atento com a limpeza da caixa d'água, né? Então, uma coisa é a água do SAI, outra é a caixa d'água que tem que normalmente ser limpa do prédio ou da residência. No mínimo uma vez por ano. O ideal é limpar de 6 em 6 meses, né? Mas se você fizer minimamente uma vez por ano, já te dá uma tranquilidade. Porque normalmente a água das instalações internas vem da caixa, né? A pessoa só usa água da rua para o tanque ou para máquina de lavar, né? Em geral é assim. Recentemente, através do Ministério das Cidades, aconteceu um repasse, né, de um pouco mais de 15 milhões de reais. E uma das obras que vai ser contemplada com esse dinheiro é a questão do Jardim Emília, do bairro do Jardim Emília, que sofre ali já há alguns anos, inclusive a presidente da Câmara esteve aqui para falar da alegria dela em receber, em começar esse projeto ali no bairro do Jardim Emília. Isso. A gente vinha pleiteando esse recurso junto ao governo federal, estávamos aí ansiosos para recebê-lo, né? O prefeito Isaías teve que fazer um trabalho intenso junto ao governo, teve o apoio do deputado Eduardo Cury para conseguir a obtenção desse recurso. Então, ao longo de todo o ano de 2017, aí foi uma luta intensa, esse momento aí difícil que está vivendo o Brasil, né, na política, mas obtivemos sucesso e tivemos dentro desse mês de junho, né, a notícia, semana passada, né, da liberação para a gente poder executar obras tão importantes para o nosso município. Essa é uma parte de recursos, são obras de drenagem, né? Então a obra do Jardim Emília, que sofre há anos com problema de enchentes toda vez que chove, né? É uma primeira parte de uma obra que tem, de toda a obra que tem que ser construída no Emília. A Prefeitura está participando junto com a gente, através da Secretaria de Infraestrutura, e fazendo análise para fazer a complementação de tudo que for necessário para garantir o saneamento no bairro, né, de forma que não se tenha mais enchentes. E tem também a drenagem de outros locais que, com chuvas mais fortes, a gente sofre. Na região do São João, ali, às vezes, com chuvas fortes, você tem inundação. Pereira Campos, Avenida Santa Helena, fica uma situação muito ruim. Jardim Jacinto, também é outro bairro que sofre bem. Então, assim, parte desse valor são para essas 3 obras muito importantes para a área de drenagem, né, para a área do sistema de águas pluviais. E contempla também obras de esgoto, né? Então a gente está concluindo, está em andamento já, coletor, a gente denomina coletor Aliança, que ele vem desde a região da Rua Aliança, coletando esgotos e tirando o esgoto da região central. Jacareí novamente, por ser uma cidade antiga, né, ela é formada por canais, por córregos que muitas vezes nem aparecem. Não são aparentes, como é o córrego do Turi, que é o principal, né, que tem peixe, hoje inclusive, né. Esse é muito gostoso ver as pessoas lá podendo pescar, né. Eu passo frequentemente ali, então você vê o peixinho nadando, é um prazer isso para a gente, né. E então esse coletor vai propiciar limpar de vez o córrego do Turi. Ele ainda não está 100% nessa região central, e por essa situação de vida do município, a gente tem às vezes ligações irregulares que é difícil você detectar. E você tem que fazer todo um trabalho de verificação e eliminação, fazendo redes, trechos de rede para interligar a esse coletor principal, né? Então tem essa obra do coletor que a gente deve concluir em mais 30, 60 dias. Tem um outro coletor de esgoto. Está sendo feita uma creche ali perto do Parque da Cidade, né? Ali também a gente vai fazer uma rede de esgoto coletora para tirar um lançamento inadequado que tem ali perto dessa creche, perto do pronto atendimento ali, do Dr. Telmo, né?
Então, quer dizer, veio no momento excelente para a gente poder fazer essas obras aí tão importantes, né? Sim, um investimento importante para evoluir a cidade, né? Sem dúvida. Tá certo, acho que, André, muito obrigado a tua presença aqui. A gente sempre também está tentando trazer informações do SAI para a população. Tem um pessoal aqui, ó, o João Paulo está parabenizando vocês pelo trabalho. Tem mais gente assistindo aqui, o Emerson, muito obrigado à audiência de vocês. Nós vamos terminando por aqui, o nosso jornal. Confira a nossa reprise ao meio-dia e às 11 da noite. Acompanhe o nosso Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí e facebook.com/Câmara de Jacareí. Siga-nos também no Instagram, no perfil @Câmara de Jacareí. Para você rever todos os nossos programas, acesse o nosso canal do YouTube, youtube.com/Câmara de Jacareí. E hoje você acompanha às 20 horas o programa TV Câmara Entrevista sobre economia em tempos de crise. Uma discussão sobre o momento político e econômico do nosso país, com a participação dos professores William Retamiro e Douglas Ferreira. Não perca! O Bom Dia fica por aqui, mas antes nós vamos conferir como é que está a preparação para a posse do Câmara Jovem com Aleph Gonçalves lá no plenário da Câmara. Aleph, é com você. É isso aí, Leilane. Bom, o plenário já está começando a encher, só que o pessoal está um pouco tímido, então está todo mundo para o lado de lá, a câmera não está conseguindo pegar. Eu estou aqui com 2 vereadores jovens, candidatos à presidência da Câmara aqui municipal, a Júlia Galvão e o Matheus Barbosa. A Júlia, que foi reeleita esse ano passado ela entrou, foi eleita no ensino fundamental, sinal de que fez um bom trabalho na casa e volta para esta casa hoje como vereadora do ensino médio, né, Júlia? Júlia, bom dia. Quais são os seus projetos para esse ano? Então, eu tenho alguns projetos já na minha escola mesmo, que são projetos assim de inclusão social dos alunos na sociedade. A gente tem um projeto que eu acho que é muito importante, que é um projeto de teatro. Esse projeto, ele trata sobre vários assuntos que os alunos mesmos tomam ideias, eles dão as ideias pra gente, a gente cria uma peça de teatro, alguma história diferente e a gente faz uma encenação com o projeto. Ultimamente a gente está com um projeto sobre o bullying, que é um projeto, eu acho que é uma coisa muito importante para a inclusão dos alunos, aqueles alunos que são mais tímidos, para eles poderem ter um pouco mais de ideia sobre sociedade e tudo isso. Tá certo, Júlia, muito obrigado, viu? Agora o Matheus Barbosa, né, Matheus? Também candidato à presidência da Câmara. Matheus, quais são seus projetos para esse ano? Meus projetos são incluir todos os alunos, inclusive os de cursinho, os de escolas de inglês separadas do ensino médio, fundamental, para terem o passe único e não dependerem só de seu dinheiro de casa. Perfeito. Então a gente consegue ver, né, que os alunos estão muito envolvidos, principalmente com essa questão de inclusão dos alunos, né? É com vocês aí no estúdio. Tá joia, muito obrigado, Aleph. Então, ó, daqui a pouquinho, já em instantes, você acompanha ao vivo a sessão solene que dá posse aos vereadores jovens de 2018. Nós vamos voltar aqui, porque antes de encerrar, eu quero pedir para que o André deixe para a gente o telefone de contato lá do SAI, quem quiser agendar visitas e falar com o SAI. Tá certo. Nosso telefone é 3954-0300, né? É importante ter esse contato fácil, pode falar com a assessoria de comunicação, a gente tem todo um programa, estamos disponíveis para poder atender as escolas e tudo mais. E, se você me permitir, também eu queria falar um pouquinho das obras aí que temos para acontecer no município, né? Desse ano 2017 e 2018, é um ano de restauração, o SAI tem trabalhado firme e forte aí para poder conseguir reestruturar a sua equipe, formar um corpo técnico bem forte, de forma que a gente tenha condição de realmente poder tocar a cidade no nível que a cidade precisa, né? Jacareí é uma cidade de porte, tem 235 mil habitantes, 600 quilômetros de rede de água, de rede de esgoto, cerca de 70, 80 mil ligações de água e esgoto, 200 instalações, né, entre sistemas de água e esgoto. Hoje nós temos cerca de 400 servidores atuando, a maioria deles efetivos, atuando aí em todo o desenvolvimento dos trabalhos, na elaboração de projetos, na operação, na manutenção, quer dizer, nos mais diversos, no atendimento ao público, nos mais diversos serviços aí que a gente precisa para poder prestar
um bom serviço à população. Então, a gente está aí, dentro desses 2 anos, a gente conseguiu aí um rol de 38 obras, né, de grande importância, dentre elas as drenagens que nós mencionamos, que estão por começar. Fizemos troca de rede na rua Ramira Cabral, que também era um trecho de rede antiga, rede de ferro. Fizemos cerca de 10, 11 obras já concluídas de pequenas extensões de rede de água e esgoto por toda a cidade. Temos por começar, dependendo de licenciamento, estação elevatória do Jardim Siesta, que é para limpar o córrego que beira ou corre ali à margem do Jardim Siesta, né? Que é uma reivindicação antiga dos moradores. A gente tem estações elevatórias no Jardim Paulistano, que é para limpar o córrego do Tanquinho, que ele começa lá no Pedra-Mar Imperial e deságua no Rio Paraíba, passando por esses bairros, né, Jardim Paulistano, Jardim Emília. Tem uma estação de tratamento no Parque Imperial, né? Então, que é de suma importância para os moradores lá da região, que estavam aí bloqueados pela justiça para não poder fazer ligação. A gente conseguiu liberar, o prefeito Isaías aí conseguiu a liberação para poder propiciar a execução das ligações. É uma situação que estava afligindo quem precisava mudar para o bairro, construir a sua casa, né? Então, quer dizer, são investimentos importantes. O SAI investiu nessas 11 obras cerca de 3 milhões. Nessas obras que a gente está por fazer são mais 13 milhões, né, com recursos próprios, e ainda tem muito por vir. Então a gente quer fazer a universalização. A nossa meta é fazer a universalização da água e esgoto, ou seja, aqueles bairros que são considerados como bairros de veraneio, né, Veraneio Irajá, Chácaras Guararema, todos esses bairros que estão mais na área, não é área rural, mas é uma área urbana mais distante, né? O SAI vai buscar a implantação de sistemas de água e esgoto para atender a todos, né? Joia. Então, é importante registrar isso. Aí valeu esse finalzinho, essas informações ficaram faltando. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela audiência de vocês. Hoje é um dia excepcional, que terminamos o jornal aqui. Vamos entregar a programação por uma sessão solene ao vivo da Câmara Municipal de Jacareí. Continue ligado, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho você acompanha a posse dos vereadores jovens de 2018. Obrigado pela audiência. Continue ligado, sintonizado na TV Câmara Jacareí.